Primeira questão. Ana Clara ganhou um carimbo como o da figura a seguir. A seta indica o sentido do carimbo. A marca impressa pelo carimbo de Ana corresponde a... Bom, a gente percebe, né, que haverá um quadrado referente a esse sólido, certo? Haverá um quadrado aqui. Referente a esse sólido também haverá um quadrado. E referente a essa fileira de sólido aqui, haverá também um quadrado. Haverá outro quadrado aqui, referente a este, e mais um quadrado aqui. Então, nesse caso, será uma fila com 3 quadrados, certo? Que nesse caso é mais ou menos assim. E mais ou menos assim. De fato, a alternativa mais adequada é a letra D. Muito fácil essa. 2. A professora de matemática fez um levantamento das datas de aniversário de seus alunos em uma de suas turmas e organizou os dados no gráfico a seguir. Aniversariantes por mês do 9º ano. Aí, número de aniversariantes em meses. De acordo com o gráfico, os 2 meses em que há mais de 5 aniversariantes são, olha, o número de aniversariantes está justamente nessa coluna aqui. Ele quer que seja acima de 5, certo? Então, acima de 5, 6 em diante no caso, nós temos quantos aniversariantes, certo? Os 2 meses em que há mais de 5 aniversariantes são. Quais são? Aqui, mês de abril e mês de outubro. Pronto. Abril e outubro. Certo. Uma pequena fábrica de sucos produz engradados com 600 ml, 500 ml e 300 ml de suco. Ela produz uma quantidade de bebida de forma que, caso decida encher garrafas com uma dessas capacidades, ela consegue sem que haja sobra. Qual a quantidade mínima de suco que essa fábrica precisa produzir para executar tal feito? Bom, pessoal, essa questão aqui é uma questão de interpretação de texto, porque existe 3 tipos de garrafas: a de 600, a de 500 e a de 300. Aí o que acontece? Acontece o seguinte: se a fábrica, digamos, ela fabrica, por exemplo, 2.000 ml, aí 600 ml vai para a garrafa de 600, certo? Aí nesse caso sobra, se ela fabrica 2.000, aí nesse caso vai tirar 600 para de garrafa de 600, aí vai sobrar quanto? Vai sobrar 1.400. Desses 1.400 só vai tirar 500 para a garrafa de 500. Aí sobra, eita, aqui é 1.400. Eita, aqui. Pronto. Desses 1.400 vai tirar 500, aí sobra 900. Desses 900 sobra, quer dizer, tira 300, vai sobrar 600.
A questão quer saber a quantidade que a fábrica precisa produzir para não sobrar nada. Ou seja, a quantidade será o somatório dos ml das garrafas. 600 ml mais 500 ml mais 300 ml. Se fosse 2.000, não poderia ser, porque sobra 600 ml. Então aqui vai ser quanto? 600 mais 500 mais 300. 0, 0, 14. 6 mais 5, 11. Mais 3, 14. 1.400 ml é o que tem que produzir para poder não sobrar nada. Letra D. O gráfico a seguir apresenta os animais mais visitados pelas crianças em um zoológico. Aí aqui, número de visitantes, o título aqui do gráfico, certo? E aqui, animais visitados. Aí, leão, a gente nota que são 50 visitantes. Jacaré, uma média de 10 visitantes. Macaco já é uma média de 20, passou um pouquinho, né? 20 alguma coisa. Urso, 60 e a girafa, 50 e alguma coisa. Tá entre 50 e 60. Assinala a opção que indica a tabela que corresponde às informações apresentadas no gráfico. Então veja, a letra A diz: o leão tem 50, certo? Jacaré tem 10, talvez, Macaco 20, provável. Urso 60, E girafa 55, pode ser. Aqui está tudo certo. Agora, comparando os demais. Leão 50. Jacaré 20. Veja, jacaré já errou, porque jacaré não é 20. 20 está nessa linha. Então aqui o B está errado. Aqui, letra C. Leão 60. 60 é nessa linha daqui. Então tá errado aqui. E a letra D. Leão 55, 55 era para estar entre 50 e 60. Então, resposta correta, letra A. Quinto, o professor Carlos Roberto pediu para que seus alunos determinassem o máximo divisor comum dos números. Sabe-se que todos os alunos acertaram. O valor encontrado pelos alunos é igual a tipo. É um número na qual dá para dividir todos ao mesmo tempo. E esse número tem que ser o máximo, certo? Eu percebo que esses números eles são pares. Claro, então dá para dividir por 2. Só que 2, será que é o máximo? Bom, a gente pode perceber que não é o máximo, ainda tem outros números que dá para dividir. Uma dica legal seria tipo fazer esse processo aqui, não é utilizando números primos, e sim utilizando números que dê para dividir, certo? 12, 32, 64 e 120. O número que dá para dividir todos eles ao mesmo tempo poderia ser 2. Bora dividir. 12 dividido por 2 dá 6. 32 por 2 dá 16. 64 por 2 dá 32. E 120 por 2 dá 60. Olha, analisando esses números aqui, esse processo aqui é para descobrir o máximo divisor comum. É um processo rápido na qual
não usa números primos, certo? Não usa números primos, certo? A gente já estudou números primos em outras ocasiões, que é o número que divide por 1 e por ele mesmo. Aqui a gente vai colocar os números que dá para dividir por todos ao mesmo tempo. 6, 16, 32 e 60. Dá para dividir por 2 também. 6 dividido por 2 dá 3. 16 dividido por 2 dá 8. 32 dividido por 2 dá 16. 60 dividido por 2 dá 30. Aí agora, que número eu vou colocar aqui que dê para dividir 3, 8, 16 e 30 ao mesmo tempo? Poderia ser 2, poderia, só que o problema é que esse 3 ele não dá para dividir por 2. Ah, poderia ser 3, poderia o 3 e o 30, que dá para dividir por 3, mas o 8 e o 16 não. Então eu percebo que se eu for reparar que número poderia ser tal, eu percebo que não tem mais números. Aí vai encerrar por aqui, certo? Então, qual é o número maior de todos que dá para dividir 12, 32, 64 e 120? Eu percebi que é 2 e 2. Aí aqui eu vou multiplicar 2 vezes 2. Isso aqui dá 4. Então, letra B. É um processo que eu acho rápido. Tem um outro processo que é tirar o MMC de cada um. Aí eu acho muito demoroso, tal. E às vezes dá mais trabalho, certo? Aí, tipo, eu ia ter que fazer de um por um, sendo que iria dar a mesma resposta, ok? Aí é melhor, como se diz, usar um processo rápido. Tipo, aqui nesse processo usa números primos, mas já nesse daqui de baixo não usa. E fica até mais rápido, certo? Pronto. Aí já poupa tempo. Questão 6. Um observador visualiza a peça indicada pela seta. Assinala a opção correspondente à vista frontal visualizada dessa peça. Olha, o olho está aqui, olhando para essa parte aqui. Digamos, ele vai ver essa parte daqui e ele vai ver essa parte. O que é que a gente percebe? A gente percebe que essa parte que é o triângulo aqui, colocar inclusive de outra cor, essa parte aí que é um triângulo aqui, como se diz, ele só vai conseguir enxergar se ele fosse olhar de cima, certo? Que é onde ele conseguiria enxergar esse e esse, mas ele está olhando de lado. Então, de lado só vai enxergar esse, que é o retângulo, certo? E vai enxergar esse, que é uma espécie de trapézio. Então, ele vai enxergar um retângulo, tal, certo? Ou seja, é como que se o desenho fosse ficar mais ou menos essa estrutura aqui. Aí nesse caso é como que se o desenho fosse ficar mais ou menos desse jeito, certo? Aí, tipo, isso aqui seria o lado direito e esse o lado esquerdo,
certo? Aqui é o lado direito e aqui o lado esquerdo. Nesse caso, o lado direito é maior que o esquerdo. A letra A não vai ser. A letra B também não tem como ser. Aí, então, a letra C e a letra D é onde a gente pode criar dúvidas. Mas o lado direito, ele é maior que o esquerdo. Veja, esse daqui já é o contrário. Isso aqui, o lado esquerdo, está menor que o direito. Então, aqui vai ser a letra D. Observe o fluxograma a seguir. Fluxograma é justamente esse tipo de mapeamento que faz por meio de diagrama, certo? É como se fosse uma espécie de esquema, certo? Veja, registrar o pedido de pizza, atender o telefone, verificar cadastro, cliente cadastrado. Se for cadastrado, aí registra o sabor e pergunta se há itens adicionais. Se sim, adiciona os itens. Se não, informa o valor ao cliente, certo? Aí depois chega no pedido de pizza. Ah, mas caso ele não é cadastrado, aí realiza o cadastro, certo? Caso não seja. Então, após verificar se o cliente é cadastrado, aqui nessa parte, a próxima ação do atendente será a qual? Será a qual? Tipo, o cliente ele é cadastrado, ele é, ou seja, se é cadastrado é o sim. Qual é a próxima ação? A próxima ação é essa daqui. Se ele não for cadastrado, a próxima ação é realizar o cadastro. Então, a próxima ação do atendente será a de que? Registrar o sabor e tamanho da pizza. Pronto, letra C. Oitavo, observe a figura a seguir. Considerando você, observando a essa figura como ela está apresentada, marque a opção que representa a vista superior, tipo alguém está olhando de cima. Bom, quem está olhando de cima vai enxergar isso aqui um quadrado ou um retângulo e tal, e vai enxergar isso aqui também um retângulo, porém isso aqui vai enxergar como que se fosse mais ou menos essa estrutura aqui. Tipo, essa representação já é desse sólido e aqui já é o retângulo referente à parte de cima dele. Então aqui vai ser letra D. Questão 9. Observa a imagem a seguir. 48 sobre 3, né, as casas em si. 24 sobre 3. 24 sobre 2. 44 sobre 2. Isso aqui são frações. 48 sobre 3. Aí 24 sobre 3. 24 sobre 2. 44 sobre 2. Maria mora na casa de número 8. Mas em seu bairro todas as casas têm seus números representados na forma de fração. Qual é a fração equivalente, fração equivalente, que representa o número da casa de Maria? Fração equivalente. Gente, fração equivalente é justamente um tipo de fração na qual ela pode ser equivalente a outro tipo, certo? Por exemplo, 48 sobre 3. Aí depois, 24 sobre 3. Eu noto aqui que esse 48 sobre 3, esse 48
E quando ele foi dividido por 2, deu 24, certo? Aí, 24, aí já tem outro formato. E assim por diante, certo? Porém, a gente pode também fazer o seguinte: 48 sobre 3. Isso aqui é a mesma coisa que 48 dividido por 3. Qual é o resultado? 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 é 3. 4 menos 3 é 1. A conta ainda não acabou. Desce o 8. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Pronto. O resultado é nada. Agora acabou a conta. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 16. Certo? O outro. 24 sobre 3. 24 sobre 3 é a mesma coisa que pegar 24 e dividir por 3. O resultado dá 8. Certo? Tabuada de 3. O resultado dá 8. Então aqui é 16. Aqui é 8. Certo? Aí aqui vai ser que número? 24 sobre 2. 24 sobre 2 é a mesma coisa que 24 dividido por 2. Que isso aqui dá quanto? 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Baixando 4 dá 12. Aí agora, 44 sobre 2. 44 dividido por 2. Isso aqui dá quanto? 44 dividido por 2, 2. Vezes 2 é 4. Para 4 dá nada. Abaixo 4. 2 vezes 2, 4. Para 4 nada. Pronto, isso aqui dá 22. O que é que eu percebo? 16 aqui. Em comparação com esse 8, o 16, aqui nesse caso, ele ficou pela metade. O 16 e o 8 são metades. Agora, e o 12 e o 22? O 12 e o 22 são soma. Tipo, aqui, 16 e 8. Eu percebo então que há uma relação de 8 entre eles. Tipo, 8 mais 8 dá 16 e 16 menos 8 dá 8. Aqui eu percebo que há uma diferença de 10. Ou seja, 8, 10. O próximo número que vai ser tipo essa parte relacionada a 8, 10, aí depois vem 12, depois vem 14 e assim vai. Tipo, se eu pegar 8, 10, aí digamos, a próxima casa, 22, o próximo número vai ser um número menor do que ele, só que é tipo subtraindo 12. 22 menos 12 dá 10. Então a próxima casa vai estar escrito número 10, certo? Que 22, aqui foi 12. Aí agora, a diferença, vou até apagar aqui. A diferença aqui agora vai ser 14. Ou seja, vai ser o número maior, certo? Aí nesse caso vai ser, a próxima casinha aqui vai ser 24, certo? Aí aqui agora vai ser o número menor, só que agora a diferença vai ser 16, certo? Aí 16 vai ser o quê? 16, 24 menos 16 dá 8. A próxima casa aqui é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, diferença da próxima já é 18. Só que eu percebo, tem que ser o número maior, menor, maior,
Quer dizer, menor, maior, certo? Maior, menor, menor, maior. Eita, então aqui vai ter que ajeitar. Só que a diferença vai ser desse jeito. Pronto. Primeiro vem o maior, depois o menor, depois vem o maior, depois vem o menor, quer dizer, menor, que digo, de novo, menor, maior, menor, maior, pronto, vai seguir, maior, menor, menor, maior, então, maior, menor, menor, e a última casa vai ser maior, certo? Maior, aqui é 22, 22 mais 12 dá 34. Aí agora 34 menos 14 vai dar 20. Aí agora menor de novo, 20 menos 16 dá 4. E 4 mais 18 dá 22. Então, o número encontrado é 22, certo? 22. Só que ele está representado em forma de fração. Aí, 22 em forma de fração. 48 dividido por 3, eu sei que é 16. 24 dividido por 2 dá 12. 24 dividido por 3 dá 8. E 44 dividido por 2, 22. Então, letra A é a resposta.